dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Adore a Ele aí na sua casa. Adore a Ele. Faça aí o seu lugar de adoração a Ele. Renda a Ele a sua adoração, o seu louvor. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E vou ver. Amém. Boa noite, você que está aí na sua casa. Nós estamos aqui hoje no sábado, gravando esse culto. E você faz parte desse momento, faz parte desse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Eu queria desafiar você. Não importa qual é a circunstância, qual é o momento que você está vivendo, eu gostaria de desafiar você a adorar ao Senhor nesse momento. Eu me lembro do Salmo 34, que diz que em todo tempo, Davi diz, salmista Davi, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Nos meus lábios sempre estará o meu louvor. Em todo tempo, Deus nos convida. Essa música que nós cantamos, dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. A nossa vida seja uma vida de entrega, uma vida que adore a Ele.
não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, com aquilo que nós estamos fazendo durante o nosso dia. Amém? O Senhor nos convida para isso, adorar a Ele. Eu quero te convidar nesta noite também. Eu queria orar com você. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento e você colocar a sua vida, entregar a Ele aquilo que, quem sabe, está aí te afligindo, está aí te preocupando. Entregue a Ele agora. Profetizo cura sobre esta enfermidade. Se você está enfermo, se você está lembrando de alguém que está enfermo, eu profetizo cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui juntos te adorando, rendendo a Ti nosso louvor, e reconhecemos que dependemos de Ti, que precisamos de Ti. Momentos difíceis é desafiador, Senhor, te adorar, render a nossa adoração, o nosso coração e a nossa voz. Mas nós queremos dizer como Davi: em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei, Senhor. Nós dizemos a Ti, Jesus, que essa adoração é totalmente para Ti, nosso amado, santo, ungido de Deus. É para Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso dançar, o nosso cantar, o nosso tocar. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Tudo volta para Ti. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu Espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu Espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Cante. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu Espírito é como água, refrigera a minha alma.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi pra isso que nós nascemos, Jesus. Que a nossa vida seja uma entrega diária. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito em verdade, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito em verdade, onde flui o amor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos em majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por seus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas do Senhor para sua vida, para sua vida. Receba nesta noite aquilo que o Senhor tem também através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande nós estarmos aqui e termos aquilo que eu sempre falo, um grande privilégio de poder adorar a Deus como Jesus disse que precisa ser, essa adoração em espírito e em verdade. Amém. E é um privilégio que Deus nos dá a cada dia de podermos oferecer a Ele o que a palavra de Deus fala. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós precisamos oferecer a Deus um culto racional. E é isso que nós estamos aqui fazendo nesse dia. Estamos aqui, hoje é um entardecer, um final de tarde de sábado, e nós estamos aqui então nesse momento gravando esse culto de adoração a Deus. Amém? E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando desde a sua casa, talvez alguns até do seu local de trabalho, em qualquer lugar onde você esteja, você é muito bem-vindo na presença de Deus. Amém? E nós queremos fazer uma oração e pedir que Deus continue abençoando a nossa vida, a sua vida que está nos assistindo. Se você pode, onde você está agora, você feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Amém? Deus está muito perto de você. Amém? Pai, nós queremos te louvar, queremos aqui te bendizer em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer ao Senhor por mais um dia em que o Senhor
nos deu, obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua proteção, pela sua provisão, ó Deus, que o Senhor renovou sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, Pai, porque, ó Deus, a cada dia nós vemos o quanto o Senhor é bom e como a sua misericórdia realmente dura para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, o maior privilégio que o Senhor nos deu, da salvação, da vida eterna, do perdão dos nossos pecados, Pai. Obrigado porque em teu Filho Jesus, ali na cruz do Calvário, o Senhor mesmo estava reconciliando o mundo inteiro contigo mesmo, Pai. De modo que nós estamos certos, ó Pai, de que não houve no passado, não está havendo no presente e não haverá no futuro, nem para nós, nem para ninguém, uma bênção maior do que a bênção da salvação, do que a bênção de o Senhor ter escrito os nossos nomes no livro da vida, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, e pedimos, Pai, continue agora, nesse momento aqui, em que iremos, ó Deus, compartilhar as palavras do Senhor, que são palavras de vida eterna, Senhor. Abençoe a vida de cada um que vai ouvir essa palavra, Senhor. Ó Deus, nesse dia ou em algum outro dia, Pai, que o Senhor alcance, ó Deus, aqueles que o Senhor quiser alcançar nesse tempo. Salve almas, Pai, nesse tempo presente, Pai. Ó Deus, aqui em nossa cidade, em nossa região, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo inteiro, Pai. Nós oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, uma grande bênção nós estarmos aqui então, para meditarmos na palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus é, como disse um dos seus escritores, a palavra de Deus, ela é o poder para salvar a todo aquele que crê. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho do Senhor Jesus é o poder dele, é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. E nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, amém? Eu gostaria então de refletir aqui junto com você em uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, e o tema dessa mensagem é manifestando a glória de Deus. Lá em João capítulo 2, versículo 1, nós encontramos um versículo que é, na verdade, o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus realizou e que está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Nós lemos assim: Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, amém? Eu não sei quantos anos faz, mas já faz um bom tempo que esse versículo de João 2,11 está no campo recado do perfil do meu WhatsApp. E ontem à tarde eu fui orar, fui caminhar e orar, ou orar e caminhar, lá no aeroporto, aqui de Medianeira, e enquanto eu orava, eu pedia que Deus colocasse uma palavra no meu coração, e Deus me fez lembrar desse versículo, e então o Senhor me fez refletir que assim como Jesus manifestou a sua glória, como nós lemos aqui em João 2,11, nós também hoje, nós devemos e podemos manifestar a glória que é dele, amém? A glória é do Senhor Jesus, a glória é por ele e é para ele, amém? Irmãos, por mais que já se escreveu, por mais que já se pregou sobre isso, eu acredito que, na verdade, são inesgotáveis as palavras humanas para tentar explicar o que é a glória de Deus. Recentemente eu li um livro que foi até sugerido pelo pastor Hélito, ele também leu esse livro, A Glória de Deus, do autor Bob Sorge. E dentre as várias narrativas que o autor emprega para ilustrar aquilo que foi, aquilo que está sendo e aquilo que ainda será no futuro, a glória de Deus, eu entendo que a glória do Senhor, pura e simples, é totalmente inexplicável.
Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela é grande demais. A glória de Deus é realmente gloriosa, ela é admirável. A glória de Deus é arrebatadora. Não há como explicar com palavras humanas o que é a glória de Deus. Mas, obviamente que nós estamos rodeados de exemplos, de evidências, de elementos da glória de Deus. É possível, por exemplo, ver a glória de Deus nas coisas criadas, como os céus com os astros, como os planetas, os cometas, as estrelas, o Sol, o nosso planeta, o planeta Terra. E cada um deles, cada um desses astros está funcionando perfeitamente como Deus determinou. Amém? E o que dizer das aves, dos peixes e de todos os demais milhões de seres vivos, da fauna e da flora do mundo inteiro, com suas cores, com seus sons, funções, e também o que dizer do ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança. Você já parou para analisar a maravilha que é o corpo humano? O que é a visão, a audição, o tato, olfato, paladar? E o que dizer ainda das emoções humanas, como alegria, tristeza, euforia, pensamento, memória, sentimento, inteligência, etc. Sobre isso, nós temos uma base bíblica em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 e 41. Olha o que nós lemos ali, sobre os astros, sobre os corpos celestes. Diz assim, 1 Coríntios 15, 40, 41. E existem corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra ainda é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Anote aí uma coisa: em tudo o que Deus criou, se vê sem dúvida nenhuma, de forma muito clara e muito marcante, a glória de Deus. Amém? Em Gênesis 1:31, quando Deus termina a criação, Deus disse assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e manhã, o dia sexto. E tudo aquilo que é muito bom, sendo justo, sendo lícito, sendo de boa fama, né, está repleto da glória de Deus. Qualquer coisa que você veja, que você ouça, que você sinta que é algo justo, que é algo lícito, que é algo bom, que é algo muito bom, isso está repleto da glória de Deus. Mas o propósito de hoje não é querer explicar o que é a glória de Deus, mesmo porque nós já vimos que, como um todo, por completo, a glória de Deus é inexplicável. Amém? Queremos aqui fazer uma reflexão sobre como nós podemos manifestar a glória de Deus, como cada um de nós pode manifestar a glória do Senhor. A cultura cristã, ao longo dos séculos, acabou enfatizando que as maiores, ou quem sabe as únicas manifestações da glória de Deus foram, são e serão. Por exemplo, quando um morto é ressuscitado, quando um cego passa a ver, quando um surdo passa a ouvir, quando um lunático passa a ter juízo, quando um paralítico volta a andar, quando um doente terminal é levantado por Deus do leito da enfermidade. Obviamente que nós não temos dúvida nenhuma de que a glória de Deus foi vista nestes e em tantos outros milagres que Deus já fez ao longo da história, os quais, obviamente, que são
notórios, são mais visíveis, não é verdade? Mas a Bíblia fala, por exemplo, que a manifestação da glória de Deus através de curas e milagres, ela está dependente de um dom que o Espírito Santo dá para alguns. Vejamos o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Nós lemos assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10, só a parte A, lemos assim: e a outro, a operação de maravilhas. 1 Coríntios 12, versículo 28 a 31, nós lemos assim: e a uns Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? O que nós vemos aqui, irmãos, eu quero explicar e dizer a vocês que é um erro teológico básico pensar que a glória de Deus só é manifesta, só é vista, só aparece nos grandes milagres e nas grandes curas, porque acabamos de entender aqui sobre os dons espirituais. Porque se assim for, se a glória de Deus só é vista, ou só pode ser vista em milagres, em sinais, em prodígios, em maravilhas, então quem não recebeu de Deus esse tipo de dom, de operar curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, nunca será capaz de manifestar a glória de Deus. Amém? Você está entendendo? Vamos ver então que existem manifestações da glória de Deus que, apesar de não serem tão visíveis, de na maioria das vezes nem serem vistas e nem mesmo aplaudidas, são comum a todos nós que dizemos que amamos a Deus. Nós vamos ver alguns exemplos bem simples de como qualquer um que diz que ama a Deus pode manifestar a sua glória. Amém? Primeiramente, qualquer um pode manifestar a glória de Deus, sabe quando? Quando crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Em João capítulo 3, versículo 17, nós lemos assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em 1 João capítulo 4, versículo 14, na primeira carta do apóstolo João, nós lemos assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Viu só? Que versículos incríveis. Você também manifesta a glória de Deus quando você não peca de forma habitual, ou seja, quando você não comete pecados de forma proposital. E temos uma base bíblica que está em 1 João capítulo 3, versículo 9, aonde nós lemos assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado,
porque é nascido de Deus. Amém? Nós precisamos entender que existe sim diferença entre pecados que você e eu cometemos ainda, lamentavelmente devemos dizer, mas que são pecados que você e eu cometemos por acidente de percurso. Aqueles pecados que nós cometemos quando às vezes perdemos a calma, quando às vezes perdemos a paciência e falamos coisas que no fundo nós não gostaríamos de ter dito, ou mesmo quando praticamos algumas coisas que nós não planejamos praticar. Tem diferença em relação aos pecados que você e eu já sabemos muito bem que não podemos praticar, mas acabamos não nos importando e vamos lá e praticamos esse tipo de pecado. Se isso tem acontecido com você, eu quero aqui dizer a você que você precisa, será bom se você procurar ajuda do seu líder ou da sua líder e abrir o coração. Amém? A Bíblia fala sobre isso: confessais uns aos outros as vossas culpas e orai uns pelos outros para serdes curados, ou seja, libertos de qualquer poder, de qualquer pecado que ainda te escraviza. Amém? Você manifesta a glória de Deus também quando rapidamente você confessa e se arrepende dos seus pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós lemos assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Viu só que versículo incrível? Quando você reconhece prontamente o seu pecado, quando você pede perdão para Deus, você está manifestando a glória de Deus, porque é só Ele que tem poder para perdoar os teus pecados e purificar você de toda a injustiça. Amém? E tornar você novamente aceitável a Ele. Você também manifesta a glória de Deus quando você ama com o amor de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo 35, nós lemos assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha o poder dessa passagem. Amém? Jesus dizendo que o mundo conhecerá que nós somos seus discípulos quando nós amamos uns aos outros. Em 1 João 4, 21, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 21, nós lemos assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Você manifesta a glória de Deus quando você aceita e suporta um sofrimento injusto. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, ele escreveu o seguinte: porque que glória é essa, se pecando sois castigados e suportais? Mas se fazendo o bem sois afligidos e forem capazes de suportar, isso é agradável a Deus. Amém? Você manifesta a glória de Deus quando você suporta um sofrimento injusto. Amém? Vivemos em uma sociedade, aliás, que é pautada em direitos e deveres, não é verdade? E quantas vezes nós, como cristãos, queremos exercer nossos direitos, e é justo isso, mas em se tratando da palavra de Deus, haverá muitas vezes em que você e eu precisaremos aceitar, suportar um sofrimento injusto. Por quê? Porque isso manifesta a glória de Deus. Amém? Você ainda manifesta a glória de Deus quando você produz muito fruto. E sabe que eu estava lendo a palavra de Deus
e um dia eu fui pesquisar a palavra fruto na Bíblia e descobri que normalmente nós cristãos acreditamos que quando fala em produzir fruto, que quando fala que nós cristãos precisamos dar frutos para Deus, nós normalmente pensamos que isso se refere unicamente a ganhar almas para Jesus, não é verdade? Eu acredito que primeiramente sim, mas nesse sentido aqui, você e eu manifestamos a glória de Deus, não só quando ganhamos alguém para Jesus, mas são também frutos de amor, frutos de paciência, de misericórdia, de mansidão, de temperança, de fidelidade, né? De fé, de amor, de gratidão, fruto de justiça, frutos de louvor, etc. Em João 15:8, Jesus disse isso sobre glorificar a Deus. Ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Amém? Então você manifesta a glória de Deus quando você produz muito fruto diariamente, todo tipo de fruto, esses que nós falamos, como o amor, a misericórdia, a gratidão, o louvor, a justiça. Amém? Você manifesta a glória de Deus, claro, também quando você prega o Evangelho. Amém? Isaías 52, versículo 7. Olha que versículo tremendo o Senhor aqui me levou a escrever, a transcrever aqui. Isaías 52, versículo 7, nós lemos assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Em Mateus 28:19, um versículo muito conhecido, muito citado, que diz assim: Jesus disse: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você manifesta a glória de Deus, sabe quando? Também quando você perdoa. Amém? Mateus 9, versículo 2, nós lemos assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Amém? Olha que coisa incrível, como Jesus aborda aquele paralítico, antes mesmo de curar o paralítico, né, da paralisia física dele, da paralisia do corpo físico. Jesus chega e fala: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Em Efésios 4, versículo 32, olha o que o apóstolo Paulo escreveu sobre o perdão. Ele disse: antes sede uns para com os outros, olha só, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Viu só? Sabe de uma coisa que eu tenho entendido? Quando nós decidimos perdoar de todo o nosso coração, e para isso precisamos ignorar o nosso senso de justiça, sabe o que a gente faz? A gente coloca ânimo naquela pessoa a quem nós perdoamos. Amém? Nós damos um up nessa pessoa, né? Quando nós perdoamos ela, quando nós decidimos perdoar, quando nós falamos: olha, eu perdoo você, seja do que for, nós enchemos o coração dessa pessoa perdoada com ânimo. Amém? E ânimo aqui é vida, vida de Deus. Amém? Você também manifesta a glória de Deus quando você ajuda os necessitados. Olha o que nós lemos aqui em Provérbios 29, versículo 7. Olha o que Salomão escreveu: o justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer se importa com isso. Olha só, eu vou ler de novo numa outra versão.
O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Mas quando você se importa, quando chega ao teu conhecimento que alguém está precisando de algum tipo de ajuda, seja roupa, calçado, seja comida, seja um dinheirinho para pagar talvez a água, a luz, enfim, né? Seja ali uma vaquinha e você pode colaborar. Quando isso vem ao teu conhecimento e você demonstra se importar a ponto de você literalmente colocar a mão no seu bolso, né? E tirar um pouco de dinheiro e ajudar alguém de alguma forma, você está então ajudando os necessitados. Você está então assim manifestando a glória de Deus também. Amém? Você manifesta a glória de Deus quando ora e medita na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, um dos menores versículos da Bíblia, e acredito que também um com o significado mais profundo, muito embora é um dos menores. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, você já conhece esse versículo que diz: orai sem cessar. Amém? O que é sem cessar? Orai sem cessar, a palavra, a frase sem cessar, não tem outra coisa para entendermos, além do que significa algo que você faz continuamente, algo que você faz frequentemente. Amém? Em Salmos 1, versículo 2, nós lemos assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você manifesta a glória de Deus quando você ora e lê e medita na palavra de Deus todo dia. Você também manifesta a glória de Deus, escute bem, quando permanece casado com o mesmo cônjuge a vida inteira. Amém? Como é feito as promessas no altar, uma das frases mais usadas: até que a morte nos separe. Amém? Aquele juramento que você que se casou com a sua esposa, com o seu marido fez. Então você manifesta a glória de Deus quando você decide permanecer casado, não dissolver o seu casamento. Amém? Está difícil? Eu te aconselho, procure ajuda. Amém? Ore, coloque diante de Deus. E a passagem bíblica que fala sobre isso está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, onde lemos: mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Amém? É o que a palavra de Deus está dizendo. Você também manifesta a glória de Deus quando você governa bem a sua própria casa. Olha só, quando você governa bem a sua própria casa, em todos os aspectos, você está manifestando a glória de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, nós encontramos o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, dizendo: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Mas obviamente que você precisa entender que este mesmo princípio de moralidade e governabilidade se aplica às mulheres também. Amém? Amém, mulheres? Entenderam? Sabe por quê eu estou dizendo isso? Escute bem, porque tem gente indo cuidar da casa e da vida dos outros, mas não está cuidando bem da sua própria casa. Obviamente que nós devemos sim ajudar os outros a aprenderem a cuidar de suas próprias casas, mas não sem antes cuidar muito bem da nossa própria casa. Amém? Porque o versículo que nós acabamos de ler diz que governem bem a seus filhos
e suas próprias casas. Amém? Aqui eu acredito que deve entrar também, né? Manifestar a glória de Deus, cada um na sua parte a fazer dentro da casa, né? Você que é filho, que me ouve agora, você manifesta a glória de Deus quando você honra o seu pai e a sua mãe. Amém? Você, marido, você também manifesta a glória de Deus quando você ama a sua esposa a ponto de entregar-se por ela, assim como também a Bíblia fala que Cristo se entregou pela sua igreja. Amém? Você, esposa, você também manifesta a glória de Deus quando você se coloca submissa ao seu marido. E nós entendemos já que submissão não é estar abaixo, né? Mas é estar ao lado, numa submissão, como apoiando o seu marido, como auxiliando ele, sendo como a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Como Deus deu ao homem a mulher, como uma ajudadora idônea. Amém? A Bíblia fala também em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Você também manifesta a glória de Deus, sabe quando? Você homem, você mulher, quando você é uma pessoa que honra os seus compromissos, quando você é uma pessoa que honra também seus compromissos financeiros. Você assumiu um compromisso, imagine você, e chegou o dia do pagamento, e você não tem condições de pagar, você vai, ainda assim, mesmo não podendo pagar, você vai manifestar a glória de Deus, quando você for aquela pessoa honrada, e procurar o seu credor, e explicar a ele os motivos e as razões do atraso, né? De você não poder pagar no prazo, e por aí vai. Amém? Você e eu, como cidadãos, nós manifestamos a glória de Deus quando somos cumpridores dos deveres estabelecidos para o perfeito e o bom convívio entre a sociedade onde cada um de nós vivemos. Amém? Você está entendendo? Seja pagar impostos, né? Seja cumprir as leis de trânsito, né? Seja o que for. Amém? Irmãos, eu quero dizer a você que se nós continuássemos aqui discorrendo e falando sobre tantas outras coisas, por meio das quais você e eu podemos manifestar a glória de Deus no dia a dia, nós não iríamos terminar. Amém? Porque na verdade eu acredito que são infindáveis as formas, as maneiras com as quais você e eu podemos diariamente manifestar a glória de Deus. Existe uma passagem aqui muito interessante que o Senhor colocou no meu coração quando eu preparava esta mensagem, que está em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 15. 2 Coríntios 4, versículo 15. Nós lemos assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada, veja, por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Irmãos, quando alguém fala, por exemplo, graças a Deus, quando alguém exclama, né, ao redor do mundo inteiro, de todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo, quando alguém fala, obrigado Senhor, quando alguém fala, graças a Deus por essa bênção, por esse livramento, nisso tudo, a glória de Deus está sendo manifestada. Amém? A glória é dele, a glória não é sua, a glória não é minha, a glória não é nossa. Aliás, um dos servos de Deus escreveu uma frase incrível há milhares de anos, que eu guardo sempre comigo no meu coração, que diz assim: olha o que esse servo de Deus disse assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dê a glória que te cabe, a glória que te é devida. E a glória que cabe ao Senhor é simplesmente toda glória. Amém? Irmãos, eu estou caminhando para finalizar essa mensagem. Quero dizer que
o ponto mais forte dessa mensagem de Deus sobre como nós podemos manifestar a sua glória, eu acredito que está em obedecer aos 2 maiores mandamentos descritos na palavra de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, tem uma passagem incrível que eu preciso ler essa passagem com você para esse entendimento final disso que Deus já tem falado e ainda quer falar ao nosso coração. Está essa passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 28 a 34. E nós lemos assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discorrer, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Significa de todo o espírito, né? Do mais profundo do nosso ser interior. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes 2. E o escriba disse a Jesus: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que o escriba havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Eu quero me deter um pouco nessa parte do versículo 34, onde Jesus fala para aquele escriba, né, que revelou ter um bom coração. Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. Sabe, eu quero dizer a você que assim são muitas pessoas que perambulam no meio das igrejas cristãs do mundo inteiro. São pessoas que têm uma boa consciência para com Deus. São pessoas que sim, amam a Deus. São pessoas que até buscam a Deus. São pessoas que se interessam até bastante pelas coisas de Deus, mas são assim, elas ainda não estão no reino, porque esse escriba que conversou aqui com Jesus, desse texto lido, ele tinha sim um bom coração, mas Jesus disse a ele: não estás longe do reino de Deus. Ele estava perto, mas não estava lá ainda. Quem sabe você que me ouve é uma pessoa assim, uma pessoa que é talvez amiga de Deus, uma pessoa que gosta de Deus, uma pessoa que gosta de ouvir mensagens. Quem sabe você é uma pessoa que hoje, né, aproveitando-se, né, das mídias sociais, você é uma pessoa que gosta de procurar mensagens no YouTube, né, e recebe alimento da palavra, mas talvez você está assim, você está perto, ou seja, você não está longe do reino, mas você ainda não está lá no reino. Deus quer trazer você para o reino dele, amém? E para isso, você só precisa reconhecer que é um pecador, uma pecadora, e você precisa somente confessar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, e receber a Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma, e Deus irá colocar em você, quando você fizer uma oração assim, Ele colocará dentro de você o Espírito Santo, que é o Consolador, o qual te ajudará a permanecer no caminho da vida e a permanecer no reino de Deus, amém? Nós precisamos entender que praticar
estes dois grandes mandamentos, que é a maior, esses dois mandamentos que vimos aqui, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos entender que fazer isso, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos, é a maior, mais ampla e mais poderosa manifestação da glória de Deus, porque isso tem tudo a ver com o que Deus mais preza, a obediência ao tema central de sua salvação e dos reflexos visíveis que a sua salvação produz no coração dos que nasceram de novo, a saber, que amemos a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. E depois disso, Deus mesmo nos capacita a amarmos o próximo como a nós mesmos. Sabe por quê que eu escrevi aqui e estou mencionando que Deus nos capacita? Porque de coração, você e eu não conseguimos amar o próximo se não houver dentro de nós a pessoa de Deus, na pessoa bendita do seu Espírito Santo. Se não houver em nosso coração o amor de Deus, é assim que nós somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos. Porque aquele que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, será capaz de crer e fazer o seu próximo também crer em Jesus como Salvador da sua alma. Amém? Eu já quero chamar o pessoal do louvor, que vão estar aqui em alguns minutinhos. Nós vamos estar adorando a Deus mais uma vez. Enquanto eles se preparam para vir aqui, eu quero continuar e dizer a você: aquele que ama a Deus acima de tudo, ele será capaz, escute, de não pecar deliberadamente contra Deus. Ele será capaz de se arrepender prontamente quando a misericórdia de Deus conduzir ele ao arrependimento, quando o Senhor nos dá aquela consciência de pecado. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós seremos capazes de perdoar o erro, de perdoar a mágoa. Nós seremos capazes de perdoar a afronta, de perdoar qualquer prejuízo de qualquer natureza que o nosso próximo nos causar. Amém? Aquele que ama a Deus acima de tudo, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração, ele será capaz de ajudar os necessitados. Amém? Ele vai tomar conhecimento da causa dos pobres, dos necessitados, e não vai parar por aí. Ele vai fazer alguma coisa. Amém? Se for grande a ajuda necessária, ele será movido por Deus e vai conversar com várias pessoas e vão dar um jeito de ajudar aquela pessoa. Amém? Quando nós amamos a Deus acima de tudo e assim manifestamos a sua glória, nós seremos capazes de pregar o Evangelho. Nós iremos dar frutos, e frutos que permaneçam. Nós seremos capazes de permanecer casado a vida toda com o mesmo cônjuge. Amém? Quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós seremos capazes de manifestar a sua glória dentro da nossa casa, e seremos capazes de governar bem os nossos filhos e a nossa própria vida. Amém? No versículo 33 do texto que recém nós lemos, aquele escriba que tinha um bom coração, ele afirmou e reconheceu que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, era muito, muito mais glorioso do que qualquer outra atividade ou ritual no meio cristão, de qualquer outra obrigação no meio cristão, podemos usar assim. E nós encontramos o final do versículo 33 de Marcos 12, nós encontramos o que o escriba disse: é mais
isso é mais, isso é muito mais. Amar a Deus acima de tudo, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Amar o próximo como nós mesmos é muito mais do que todos os holocaustos, é muito mais do que qualquer sacrifício. Em João 14, versículo 15, nós encontramos essa palavra de Jesus. Olha o que ele escreveu e disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém? Amar a Deus é, sem dúvida, amar e obedecer a Deus é, sem dúvida, amar e obedecer os seus mandamentos é, sem dúvida, a maior expressão, a maior manifestação da glória de Deus. Amém? Nós vamos agora adorar a Deus com mais um louvor, e logo depois nós iremos fazer uma oração para encerrar. Amém? Permaneça aí nesse mesmo espírito, amém, de adoração a Deus. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito, em verdade, onde flui o amor. Aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, nós encontramos um versículo muito conhecido, mas que cabe muito bem nessa mensagem sobre manifestar a glória de Deus. E Samuel disse assim: tem porventura o Senhor nosso Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Se você entendeu que você precisa, que você pode, que você é perfeitamente capaz de manifestar a glória de Deus em coisas simples do dia a dia, se você entende que também talvez precisa
pedir ajuda do Senhor para ser capaz de obedecer a Ele, de amar a Ele acima de tudo, de amar o próximo como a si mesmo, para depois você manifestar a glória dele. Eu gostaria que você, onde você se encontra agora, aí na sua casa, quem sabe até no seu trabalho, se possível, você fechar os seus olhos para se concentrar. Eu digo se possível, porque talvez você está fazendo alguma atividade e que você não pode fechar os olhos e não há problema nenhum. Mas se você puder fechar os seus olhos, onde você está, faça isso agora. E nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar e pedir que Deus continue nos abençoando e nos dando condições de manifestar a sua glória, porque a glória é dele. Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, te engrandecer e agradecer ao Senhor por essa tua palavra, Pai. Essas palavras que, como já sabemos, são palavras de vida eterna, com as quais nesse dia, nesse momento, nesse tempo, o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Como lemos ali naquele versículo base dessa mensagem, em João capítulo 2, versículo 11, onde nós lemos que Jesus ali, naquele casamento em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho, e ali diz que ele manifestou a sua glória. Jesus não manifestou a glória dos homens, ele manifestou a sua própria glória, a glória que é dele, a glória que é maior do que tudo, a glória da qual dependemos todos nós, a glória pela qual todo o universo se sustenta, se orienta e segue o seu curso já pré-determinado pelo Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos dado condições de compreender um pouco mais da simplicidade do Evangelho, da nossa salvação, da sua palavra como um todo, Pai. E nós entendemos, Pai, que obviamente existe sim grande manifestação da sua glória, Senhor, quando um morto é ressuscitado, quando um doente terminal ou alguém, ó Deus, com qualquer outra enfermidade é curado da sua enfermidade. Existe sim muita glória do Senhor manifestada quando um paralítico volta a andar, quando um cego ou um surdo de nascença voltam a ver, a ouvir, quando, ó Deus, um lunático, ó Deus, recebe, ó Deus, perfeito juízo em sua mente, Pai. Existe sim grande manifestação da sua glória nesses milagres, nesses sinais, nesses prodígios, nestas maravilhas, Pai. Mas existe glória, ó Deus, uma grande glória também quando um só pecador se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Ti e recebe a Jesus como Salvador e se converte a Ti. Pelo que especificamente eu oro agora, para que o Senhor, agora nesse momento, ó Deus, possa mover o coração de pessoas que ouvem essa mensagem e que o Senhor dê a elas, Pai, todas as condições para que possam crer em Jesus Cristo, arrependerem-se de seus pecados e receber a Jesus como Salvador de suas almas, e que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida. Pai, obrigado, porque o Senhor nos fez entender que existe manifestação da sua glória também quando nós, como filhos, obedecemos aos pais, honramos aos pais, quando nós, ó Deus, como casados, permanecemos casados com a mesma esposa, com o mesmo marido, quando nós, como cidadãos, cumprimos os deveres, as leis, as obrigações da nossa sociedade, do nosso país, porque a Tua palavra diz que isso é justo. Existe glória, Senhor, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos discípulos e os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe glória, Senhor, quando nós
oramos, quando nós te buscamos, quando nós meditamos na palavra do Senhor e oramos todos os dias, Senhor. Existe glória quando nós perdoamos a quem nos magoa, a quem nos ofende, Senhor. Existe glória quando somos cordiais, quando somos gentis, quando somos amáveis, ó Deus, quando somos misericordiosos, quando somos compassivos, quando somos longânimos, Senhor. Existe glória, Pai. Existe glória, Senhor, nas coisas mais simples desta vida, Pai. Existe glória, Senhor, quando nós estendemos a mão para ajudar quem quer que seja que se aproxima de nós, seja pessoalmente, fisicamente, ou quando alguém nos chama, ó Deus, nos avisa e fala e nos avisa, tais pessoas precisam desta e daquela ajuda, e nós então ajudamos de alguma forma. Existe manifestação da sua glória, Pai, em amarmos a Ti acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o coração, com todas as forças. E existe glória também depois disso, de quando amamos o próximo como a nós mesmos, Pai. Meu Deus, nós oramos, Pai, oh Deus, por esse entendimento tão simples. Ó Deus, como é simples a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor ajude cada um de nós, Pai, em nosso dia a dia, a sermos capazes de manifestar a Tua glória, ó Deus, em nós, por meio de nós, através de nós, mas não para nós, porque a glória não é para nós, a glória é do Senhor, a glória é para Ti, porque a glória que manifestamos não é nossa, ela é Tua. E nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Continue, Senhor, nós oramos, abençoando sim, e curando aqueles nossos irmãos, amigos, conhecidos, pessoas de perto ou de longe, ó Deus, do Brasil e do mundo. Continua, Senhor, livrando as pessoas desta peste perniciosa chamada coronavírus, que tem, ó Deus, ceifado milhões de vidas já ao redor do mundo, ó Deus. Mas nós também somos capazes de enxergar a grande misericórdia e o grande amor que o Senhor já tem tido no mundo inteiro. Mas a nós cabe te rogar, te suplicar que o Senhor tenha ainda mais misericórdia, amplia mais, Senhor, aumenta mais essa Tua misericórdia, que já é, ó Deus, que já é muito grande. Amplia, aumenta mais e continua livrando as pessoas dessa mortandade, dessa peste perniciosa, e cura os doentes, Pai, seja do coronavírus ou de qualquer outra doença ou de qualquer enfermidade, Pai. Mas sobretudo e acima de tudo, nós oramos e nós te rogamos que o Senhor salve almas nesse tempo de todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo. Que o Senhor acrescente em suas igrejas ao redor do mundo todos aqueles que neste tempo o Senhor estiver salvando. Nós oramos assim, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor nosso Deus. Amém e amém. Amém. Eu quero aqui agradecer a você por esse tempo que você tem passado conosco, ouvindo essa palavra. Queremos aproveitar também e dizer que você que desejar entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, que você pode fazer através da nossa conta bancária, que está agora sendo colocado no seu vídeo, amém? Também tem a chave Pix da nossa igreja, o CNPJ, que também está aí em seu vídeo. Ou ainda, se você quiser, você pode chegar até a secretaria da igreja e entregar o seu dízimo e a sua oferta, ou quando então de nossos cultos presenciais aqui nesta igreja, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana super, hiper, mega abençoada pelo nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe e até breve, amém.
Glória a Deus.